O Evangelho não é baseado no mérito, o Evangelho é baseado na graça. O Evangelho não é baseado naquilo que eu posso fazer ou deixo de fazer. O Evangelho é baseado naquilo que Cristo fez por mim, lembram semana passada? Faz em mim e faz através de mim. De que adianta você dizer diante de Deus, eu nunca matei ninguém, então eu cumpri a lei? Quando Jesus olha para o teu coração e diz assim, e essa inveja amargurada que está aí? E esse sentimento faccioso? E essa falta de perdão? Como é que você me explica isso? Amém, amados? Vamos começar a nossa meditação de hoje então? Nós estamos entrando na 12ª semana, falando sobre um único assunto, que é Sermão do Monte. Fizemos uma pequena pausa por ocasião da Páscoa, onde ministramos sobre a Páscoa, sobre a ceia do Senhor, mas na semana seguinte já retomamos os nossos estudos, e na semana passada aconteceu algo interessante, né? Nós viemos com a proposta de ensiná-los a respeito da continuação do Sermão do Monte, porém, aprove o Senhor nos presentear com algo sobrenatural já durante o louvor, já durante a adoração. E a pregação da palavra não foi possível, não sei se vocês perceberam, mas ao mesmo tempo Deus foi igualmente bom, absurdamente bom, porque Ele nos permitiu no domingo ministrar sobre a continuação do Sermão do Monte. Então, ao mesmo tempo que o Senhor nos presenteou com algo sobrenatural no sábado, Ele também nos presenteou com a continuação do Sermão do Monte, porque, penso eu, no coração dele está algo como que pudéssemos dizer, eu quero que eles aprendam isso. E no domingo, quem esteve aqui pôde provar mais uma vez do sobrenatural, não é verdade? Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. O que foi aquele culto, gente? Foi um negócio simplesmente absurdo. Verdade? Vocês são testemunhas? Foi algo tremendo e que foi produzido não por oba-oba, não por entretenimento, não naquela expectativa de tentar tocar as emoções de ninguém. Não, você que estava aqui viu que nós pregamos a palavra, pura e simplesmente a palavra, e a palavra trouxe sobre a congregação um mover extraordinário. Eu tenho certeza que vidas foram marcadas para sempre nesse domingo que passou. Bem, então dando continuidade, como não fizemos no sábado, fizemos no domingo, então hoje seria a 12ª semana do nosso Sermão do Monte. E eu quero então basear a palavra de hoje, não poderia ser diferente, no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo 5. Versículo 21. Em tempo, queridos, eu passei a meditar com bastante cuidado a respeito da continuidade do Sermão do Monte, porque do versículo 21 do Evangelho de Mateus até o finalzinho do capítulo 5, Jesus traz uma série de ilustrações para ensinar a um povo princípios básicos que devem ser observados por aqueles que são crentes, por aqueles que são chamados filhos de Deus. É importante eu e você percebermos que o foco de Jesus não está nas ilustrações. Que ilustrações são essas? Quando ele faz menção sobre não matar, quando ele faz menção sobre não adulterar, sobre a questão de repudiar a esposa e dar carta de divórcio. Fala também sobre a questão de não jurar falsamente, a questão do olho por olho, dente por dente, e por fim, sobre amar o próximo e odiar o inimigo. São 6 ilustrações que Jesus usou como uma forma de trazer um exemplo a respeito de princípios espirituais. Então, quando eu e você tomamos cada uma dessas ilustrações de maneira literal, ou seja, de maneira a estabelecer um princípio moral, ou melhor, de maneira a estabelecer um código de ética, nós estamos anulando o que verdadeiramente Jesus quis ensinar. Então, na oportunidade de hoje, eu não quero tanto discorrer sobre essas ilustrações, porque seria necessário que separássemos talvez 2 dias ou 3 dias inteiros, na forma de um seminário ou na forma de uma conferência, para tratarmos pontualmente cada uma dessas questões. E tem muita coisa para aprender aí.
Mas eu vou deixar isso para um eventual seminário, para uma eventual conferência. Hoje eu quero me deter aos princípios que Jesus ensina usando essas ilustrações. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 21, o texto começa dizendo assim: ouvistes o que foi dito em tempos antigos. Algumas versões traduzem como: ouvistes o que foi dito aos antigos. Outras versões dizem: ouvistes o que foi dito pelos antigos. A questão aqui é que Jesus está contrapondo interpretações equivocadas dos escribas e dos fariseus e ao mesmo tempo estabelecendo a verdadeira interpretação da lei. No versículo 22 ele diz: eu, porém, vos digo. Então, durante todas as 6 ilustrações, Jesus vai usar essa fórmula. Vocês ouviram o que foi dito, e eu, porém, vos digo. O que Jesus estava fazendo? Combatendo a heresia dos escribas e dos fariseus. Lembra que nós falamos há algumas semanas que os escribas e os fariseus são aquele grupo de pessoas que acrescentavam à lei um monte de picuinha, que o próprio Jesus disse: são fardos pesados que vocês colocam no ombro das pessoas que nem vocês carregam. Então Jesus começa essa série de ilustrações combatendo essas heresias, combatendo essa falsa interpretação. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele estabelece o real sentido da lei, o real significado do que ele se propôs a mencionar. Amém, queridos? O que mais me chamou a atenção durante esse estudo é que, meio que começando de trás para frente a minha meditação, o Sermão do Monte ele constitui um paradoxo. Todos sabem o que é um paradoxo? Levanta a mão, quero ver quem sabe. Algumas pessoas não sabem. O que é um paradoxo? São verdades aparentemente opostas entre si em torno de algo que seja comum. São verdades que se contradizem a respeito de algo. Isso é um paradoxo. Então, é como se eu estivesse dizendo para você: hoje está frio, e ao mesmo tempo dissesse para você: hoje está quente. Como assim? Ou está frio ou está quente? Não, está frio e está quente. Isso constitui um paradoxo, para que você entenda. E enquanto eu meditava, eu pensava: poxa, o Sermão do Monte é algo desencorajador. Por quê? Porque quando eu me deparo diante das exigências da lei de Deus para a minha vida, eu digo: como é que eu vou conseguir fazer esse negócio? Então, já de largada, já de início, eu vejo o Sermão do Monte como algo que me desencoraja, porque ele já me condena antes de eu começar a praticar alguma coisa. Porque é impossível ao homem natural, isso nós estamos vendo já há 11 semanas, não é? É impossível ao homem natural manifestar as características contidas no Sermão do Monte. É impossível ao homem natural manifestar, evidenciar, viver, praticar as bem-aventuranças, bem como todo o resto do Sermão do Monte. É impossível. Por isso, na minha meditação eu pensei: puxa, tá ruim para mim, hein? É um golpe duro no orgulho do ser humano, porque nós temos aquela tendência natural de nos autocongratularmos. O que significa isso, irmão? Estás falando muito difícil. Nós temos aquela tendência natural para nos elogiarmos a nós mesmos, para dizermos: puxa, eu sou bom, né? Porque eu faço A, B e C e não faço D, E e F. É uma tendência muito comum no ser humano. E Jesus, ele bate de frente com essa questão do orgulho humano, com essa questão da meritocracia que nós já falamos na semana passada. O Evangelho não é baseado no mérito, o Evangelho é baseado na graça. O Evangelho não é baseado naquilo que eu posso fazer ou deixo de fazer. O Evangelho é baseado naquilo que Cristo fez por mim, lembram semana passada? Faz em mim e faz através de mim. E onde é que está o paradoxo nessa história, irmão Anderson? É de que ao mesmo tempo que ele é desencorajador, ele também me encoraja por demais. Por quê? Porque quando eu percebo a minha incapacidade, a minha insuficiência, a minha falta de condição de fazer qualquer uma dessas coisas descritas no Sermão do Monte, eu encontro a verdade de que Cristo faz tudo isso por mim.
Então, é encorajador no sentido de que quando eu descanso nessa verdade, eu posso ter a certeza, eu posso ter a garantia de que eu já fui alcançado por Cristo para a salvação. Você está entendendo o paradoxo? Eu por mim mesmo não posso. Então quando eu olho para o sermão eu digo, ai. E ao mesmo tempo eu digo, uau, que legal, Jesus exige isso de mim, porque Ele sabe que eu tenho condições de fazer isso, porque eu não faço por mim mesmo, eu faço porque Ele habita em mim. Legal, eu sou filho de Deus. Entendeu o paradoxo? Acho que não, né? Quem entendeu, levanta a mão aí. Algumas pessoas ficaram blup, blup. Entenda, querido, eu já falei que algumas semanas atrás, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, são a manifestação mais plena, mais pura, mais santa, mais objetiva, mais clara, mais tudo que existe a respeito da graça. E o que é graça? É uma coisinha que eu não mereço, é uma coisinha que você não merece. Então quando eu digo que o Sermão do Monte ele é encorajador, eu estou dizendo, uau, Jesus me considera seu filho, seu irmão mais novo. Deus me considera seu filho. Entendeu agora? Então, naturalmente falando, você não pode. Espiritualmente falando, você está plenamente habilitado para tal coisa. Isso que me chama mais a atenção. Eu já quero ir para o final, né? Então, se você puder, vire só uma página na sua Bíblia. Eu quero ler o último versículo do capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Esse versículo aqui é como se fosse a cereja do bolo, tá? Jesus traz alguns princípios básicos, ilustra esses princípios com exemplos, e no finalzinho ele pega aquela cerejinha aí, coloca em cima do bolo. E qual é a cereja do bolo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se nós formos olhar, por exemplo, no versículo 21, onde Jesus começa a dizer, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Nós vamos perceber que aquele grupo de escribas e de fariseus, aquele grupo de religiosos, estava satisfeito pelo simples fato de eles não terem matado ninguém literalmente. Então eles davam muito valor à letra, porém desprezavam o espírito da lei. E o que Jesus ensina em todas essas ilustrações é que nós precisamos observar não a letra, mas o espírito da letra. Porque a letra nada mais é do que a forma que o Espírito tem para se apresentar a mim e a você. Como é que eu mostro para você uma coisa invisível? Apresentando um tipo, apresentando uma forma, concordam? Então a letra da lei é como se fosse o corpo do Espírito, para que nós possamos entender. E os fariseus ignoravam essa realidade. Quando eles diziam, olha, eu sou bom porque eu nunca matei ninguém. Da mesma forma, eu e você também podemos dizer a mesma coisa. Eu sou bom, eu nunca matei ninguém. Mas você pode viver uma vida de amargura. E Jesus combate isso. Você pode viver uma vida onde você tem assassinado as pessoas no teu coração, quando você deixa de se relacionar com elas por motivo A, B ou C. Quando você não suporta determinado grupo de pessoas, porque esse determinado grupo de pessoas fizeram mal a você. Eu não tenho tempo de entrar na questão toda da ilustração. Apenas tomei esse exemplo para deixar isso claro. Então veja se nós não agimos conforme os fariseus e os escribas agiam. Nós dizemos diante do Senhor, nesse ponto, passei. Estou limpo. Mas o que interessa para Jesus não são as ações externas, é o coração. Você está entendendo? De que adianta você dizer diante de Deus, eu nunca matei ninguém, então eu cumpri a lei. Quando Jesus olha para o teu coração e diz assim, e essa inveja amargurada que está aí? E esse sentimento faccioso?
E essa falta de perdão? Como é que você me explica isso? Ele mesmo explica, Mateus capítulo 15, abra comigo lá por favor. Mateus capítulo 15, versículo 18. Esse que é um verdadeiro chamado ao crescimento e maturidade, né, irmãos? Ela está tirando de nós toda aquela pretensão de oba-oba, né? De sobrenatural. E nos coloca frente a frente com uma vida diária, com uma vida prática. E é inevitável, né? Nós temos que citar Tiago. Me mostra a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostro a fé que eu tenho. A evidência de um filho de Deus não é o fato de ele dizer que é filho de Deus. Mas são as coisas que ele apresenta, as evidências que ele mostra, a manifestação que ele dá ao fato de que ele é filho. Lembra que eu falei, o filho só faz o que vê o pai fazer? Eu só manifesto aquilo que eu sou aqui dentro. E olha o que o próprio Jesus fala em Mateus 15, 18. Mas essas coisas que procedem da boca saem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração, versículo 19 eu estou lendo. Do coração procedem os maus pensamentos. Da onde procedem os maus pensamentos? Do coração. Os assassinatos. Da onde procedem os assassinatos? Antes de a pessoa cometer o assassinato literalmente, aquilo é concebido no seu coração. Por isso Jesus deu sempre importância ao coração, aquilo que sou, e não tanto aquilo que faço, porque o que eu faço é uma evidência daquilo que eu sou. E ele continua aqui, ó. Do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a fornicação, os furtos, o falso testemunho, as blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Só até aqui. Então, se você olhar as 6 ilustrações que Cristo apresenta em Mateus capítulo 5, e você compara com Mateus 15, versículo 19, você vai perceber que ele está falando da mesma coisa. Então ele está chamando a atenção dos seus ouvintes para a realidade espiritual da lei. Você está entendendo? Jesus diz, olha, não cumpre a lei aquele que não mata ninguém literalmente, mas deixa de cumprir a lei aquele que no seu coração já intencionou o mal contra o próximo. Amém, queridos? Com relação ao adultério, que é uma outra ilustração que Jesus traz, o que a lei diz? Quem for pego em flagrante adultério. Na verdade não, deixa eu corrigir a minha fala. Não é a lei que diz, os fariseus dizem a respeito da lei. Deixa eu abrir aqui para eu não falar bobiça. Versículo 27 do capítulo 5. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Aí ele diz, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério com ela em seu coração. Aqueles religiosos, eles se orgulhavam de dizer que eram fiéis às suas esposas, porque ninguém os havia pego em flagrante adultério. Porém Jesus traz o espírito da lei e diz, você não cumpre a lei pelo fato de ninguém ter pego você em flagrante. Você deixa de cumprir a lei quando você cobiça, porque é a cobiça que gera o pecado. O apóstolo Paulo traz isso em Romanos capítulo 7. Tudo começa aqui, ó. Então, quantos de nós que nos gabamos diante dos homens, principalmente quando nós olhamos as separações acontecendo, não é assim? E ó, não observou a lei, separou. Eu, de outra forma, estou casado, fiel à minha esposa. Mas e aqui dentro? Quantas será que foram as vezes em que nós, como cônjuges, adulteramos pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções, pela nossa cobiça? Você está percebendo, irmãos? E assim ele discorre sobre toda a lei. Para que nós possamos orar. Lembra o que eu falei no último versículo? Sejam perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito.
essa perfeição exige de mim que eu manifeste o caráter de Cristo, e eu falei isso na semana passada. E a manifestação do caráter de Cristo só é possível a partir do momento em que eu tenho alguém morando dentro de mim. Quem é essa pessoa? Quem? O Espírito Santo. É Ele quem me capacita, é Ele quem me habilita a cumprir não só a letra da lei, mas muito mais do que isso, o espírito da lei. Porque o que a lei de Deus faz não é trazer uma série de códigos, uma série de ordenanças do tipo, faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Não. O propósito da lei, o objetivo primordial da lei é nos aproximar do Senhor. É proporcionar que nós nos relacionemos com Deus. Mas como Deus é santo, Ele exige de nós que também sejamos santos. E quando eu deixo de observar o espírito da lei e dou atenção apenas à letra, eu estou sendo um fariseu, estou sendo um religioso, estou sendo um hipócrita. Amém, queridos? Como falei, poderia discorrer durante várias horas sobre cada uma dessas ilustrações, mas todas elas apontariam para uma coisa só: a nossa necessidade de nos rendermos ao Senhor. Lembra do que Jesus falou àqueles homens que queriam matar aquela mulher que foi pega em adultério? O que Ele disse? Ele anulou a sentença sobre a mulher? Não. Ele disse: quem não tiver pecado, que comece a execução. Como todos eles tinham telhado de vidro, o que aconteceu? Foram saindo um após o outro, dos mais velhos até os mais novos. E aí quando chegou a vez de Jesus executar a sentença, e Ele podia, o que Ele falou? Também eu não te condeno, mas eu vou te dar um conselho: vai e não peca mais. Amém, queridos? Nós precisamos aprender que por nós mesmos nós não temos esperança alguma. E é isso que todo o capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, me ensina. A lei do Senhor é rígida demais, é séria demais, é grave demais. E quando eu tento reduzir essa lei que é séria, que é grave, que é urgente, a um conjunto de normas, eu estou anulando o que Deus quis ensinar, o que Deus quis me transmitir. Porque é fácil eu dizer, eu nunca adulterei. É fácil eu dizer, eu nunca matei. É fácil dizer, eu nunca dei falso testemunho. É fácil dizer, eu amo aqueles que me amam. E com relação ao espírito da lei, que denuncia o que vai aqui dentro, ó. Sabe qual a pergunta que eu e você devemos fazer a nós mesmos? Diante da lei, como está meu coração? Diante das exigências de Deus, como está o meu coração? Você está entendendo? Menosprezar o espírito da lei é negar o Senhor Jesus. Menosprezar o espírito da lei é se tornar um fariseu religioso. Eu vou repetir. A lei do Senhor não consiste num conjunto de normas do tipo faço, não faço, pode, não pode. A lei do Senhor tem como objetivo me aproximar de Deus. Tem como objetivo fazer com que eu possa me relacionar com o Senhor. O que João fala na sua primeira carta? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Para quem não são penosos? Para aqueles que têm o Espírito Santo morando dentro de si. Agora, para o homem natural, cara, que fardo pesado. Porque daí tu vem na igreja e tu escuta um sermão como esse, tu diz, cara, tá ruim para mim. Poxa, eu não posso ir ali. Você está pegando agora, né? Poxa, eu não posso ir naquela baladinha. Ai.
Poxa, mas eu gosto tanto de ficar com fulano, com ciclano, com beltrano. Pô, é só uma ficadinha, né? É pesado. Mas para aqueles que amam o Senhor, cumprir a lei é uma alegria. Porque ele sabe que ao cumprir a lei, ele está se relacionando com Deus. Então, se examina hoje, meu irmão, se examina hoje, minha irmã, em que pé está a tua vida, em que situação se encontra o teu coração diante da lei de Deus. Você está como o fariseu, que se orgulha de não matar ninguém, de não adulterar, de não mentir, mas aqui dentro você faz um monte de absurdo que dá até vergonha de mencionar? Ou você pode dizer assim, cara, eu sei que eu não sou nada, que eu não posso nada, que eu não consigo nada, mas glória a Deus, porque Ele me capacita a viver essas verdades. Você pode se colocar de pé, por favor?